Primeira coisa que eu queria dizer é que eu quero saber o contato do Ian McEwan para mandar para ele os 3 boletos das minhas 3 sessões de terapia necessárias depois de eu terminar a reparação. Sim, esse livro vai fazer com que você precise dar uma conversada com o terapeuta. E esse título, Reparação, é na verdade uma grande ironia, né? É um estudo de ironia no título de uma obra literária, porque aqui não existe reparação. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Meu nome é Marina e hoje eu vou conversar com vocês sobre isso aqui, reparação. Vocês podem ver que já do jeitinho que eu comecei esse vídeo, vocês podem ver que eu já não estou muito, né, no meu normal. Esse livro me fez aí sair um pouquinho do meu eixo, digamos assim. Acho que já tinha muito tempo que eu não lia nada como reparação. Então, eu fui pega de surpresa. Gente, só para deixar claro, minha voz está rouquinha, porque eu acabei de acordar e eu estou aqui no meu dia de folga. Então, eu pensei já conseguir gravar para vocês esse vídeo sobre reparação, porque essa última semana, né? Hoje eu estou gravando na quinta-feira, não sei se vai ao ar na quinta, mas eu estou gravando na quinta. Essa semana foi muito complicada para mim, eu tive muito trabalho. Eu comecei treino na academia, treino novo na academia, então assim, muita coisa acontecendo por aqui. Eu simplesmente não conseguia ter tempo para gravar esse vídeo. Então eu estou aproveitando agora de manhãzinha, minha voz está rouca, que é aquela rouquidão natural de quando a gente acorda, mas com paciência vai dar tudo certo, a gente vai conversar. Como eu ia dizendo, há muito tempo eu não leio nada como reparação, principalmente uma obra que seja tão bem construída ao redor da técnica do artifício literário foreshadowing ou foreshadowing. O foreshadowing ele é um artifício, um dispositivo literário em que você vai sempre deixando claro para o leitor que alguma coisa muito séria e muito impactante vai acontecer. É uma espécie de suspense, né? Você vai inserindo certas frases, por exemplo, aqui no livro, você tem momentos em que ele diz que o narrador, a narradora, no caso, uma narradora, diz para você assim, ela ainda não havia cometido aquele crime. Ninguém poderia imaginar que naquele dia aconteceria um crime. É uma forma de você despertar a curiosidade do leitor. Ele quer continuar porque ele quer saber qual é o segredo, né? Mas ao mesmo tempo, ele tá assim, ó. Pelo menos eu fiquei assim, gente. Ficava assim, ó. Lendo esse livro, eu tava tampando o meu olho, fazendo assim, meu Deus, porque eu sentia que alguma coisa muito grave, muito devastadora ia acontecer e de fato acontece. A partir desse comentário, já dá para entender que é um livro que você não pode saber nada sobre ele, né? Quando você vai ler a primeira vez Reparação, você não pode saber nada ou saber muito pouco, né? O que eu sabia sobre essa obra? Sabia que aqui a gente tem um mal-entendido, a gente tem uma pessoa injustiçada, uma criança que é a narradora, que se chama Bryony, ela vê uma coisa, ela não entende o que ela viu, ela acusa um rapaz de ter cometido um crime e por aí ia se desenvolver a história. Mas esse não é o segredo da história. O segredo de fato da história é todo o desenrolar dessa personalidade da própria Bryony e o que ela vai descobrindo sobre aquilo que ela viu, né? E como que as personagens vão lidar com as consequências do crime, de 2 crimes que aconteceram. O crime de fato, que foi uma violência, e o crime de uma mentira, né, que foi contada. Então, assim, é como isso vai se desenrolar que surpreende o leitor. Esse é um livro um pouco metalinguístico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele fala sobre a própria literatura. Ele é literatura sobre literatura. Ele é um livro sobre um livro.
E aí eu estou dando uma dica, né, enfim, de alguns segredos que tem aí na narrativa. Se você já souber do desfecho dessa obra, por exemplo, se você já viu ao filme, se você já assistiu ao filme, cai por terra todo o trabalho do autor com esse foreshadowing, com esse prenúncio do que vai acontecer, né? Enfim, não assistiria. Se você ainda não assistiu ao filme, não assista antes de ler o livro. A narrativa desse livro, ela pode ser um pouquinho, como eu diria, floreada. Tanto que eu acho que o tradutor, o Paulo Henriques Brito, eu acho que ele traduziu esse livro maravilhosamente bem. O livro é muito bonito de você ler, mas, volto a dizer, é um pouco floreado, sabe? Uma coisa que você podia descrever de uma forma mais sucinta, o autor vai descrever com mais requinte, com mais elegância, sofisticação. Se você gosta disso, eu gosto, né? Não tem nada contra, você vai adorar a leitura, mas algumas pessoas podem achar um pouco moroso, né? Tá demorando a chegar no ponto. Principalmente se você já conhece a história, se você já sabe o final. Aí, meu amigo, você não vai conseguir ter essa experiência envolvente, absorvente, que é a leitura, se você não sabe o segredo, que era o meu caso. Né? Fiquei muito feliz de nunca ter assistido o filme, apesar de ser um filme antigo, que todo mundo já viu 50 mil vezes. Eu nunca vi. Foi maravilhoso porque eu pude, de fato, ter essa experiência é, na íntegra, né? Ser surpreendida pelo final. Nós temos muitos personagens fascinantes nesse livro. Eu diria que todos os personagens são extremamente bem construídos. Eu fiquei um pouco apaixonada pela personagem da Cecília, né, que é a irmã da nossa narradora Bryony, que essa história se passa nos anos 30, né, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então ela é uma mulher que ela está no entre. Ela tem mais ou menos ali, acho que uns 19, 20, por aí. Ela está numa fase da nossa história contemporânea em que a mulher ela ainda não era totalmente assim liberada, inserida em certas áreas da sociedade, mas a mulher também já tinha alguma liberdade, principalmente uma mulher de dinheiro, que é a família que a gente é apresentado nessa história, uma família aristocrática, que mora num casarão na Inglaterra. Enfim, você tem toda aquela estrutura meio Downton Abbey, né? Que é uma empregados para fazer tudo para eles. Tem toda aquela estrutura social. Então, ela é uma jovem que ela está tentando entender onde ela se encaixa. O certo é ela casar, é esse o próximo passo para ela. Ela foi para a faculdade de mulheres, né, de meninas. Ninguém espera que ela seja nada especial. Então, qual é o talento dela? Ao mesmo tempo que se espera dela que ela case. Então, ela está num pouquinho do limbo. Vários personagens nesse livro estão no limbo. Limbo que é esse lugar do entre, né? A própria Bryony, que é uma menininha de 12, 13 anos, que está ali querendo ser uma escritora, ela é muito imaginativa, ela vai ser a carro-chefe da obra, porque ela que vai nos dizer, vai estar no centro da injustiça que acontece e de como que essa injustiça vai tentar ser reparada. Ela que está no centro dessa liderança da narrativa. E ela também está no entre, 13 anos. 12, 13 anos é o entre a infância e a juventude, né? É quando você está começando a ganhar um pouquinho mais de complexidade. Entender que a vida não é branco no preto. O que para ela custou muito caro. A vida não é preto e branco, custou muito caro para ela, porque na verdade custou também a vida de uma outra pessoa. A vida do Robbie. O Robbie, que é um rapaz de classe baixa, filho da empregada da família, mas que recebe ali algumas ajudas do patriarca, né, da casa, o pai da Cecília, da Brian, que paga a faculdade dele, né, ajuda ele a se tornar o que ele todo o potencial, a ir em direção de todo o potencial que ele tem, porque ele é um rapaz muito inteligente. E os dois, o Rob e a Cecília, têm ali química, tem alguma coisa acontecendo entre eles, e a gente vai ver o desenrolar disso, como que isso vai impactar na própria Bryony, que não entende sobre sexo, não entende sobre atração física, e olha para aquilo com um olhar é,
julgador e com um olhar de desconforto. E eu não quero falar mais. Eu não quero, gente. Vocês podem ver que eu não me importo muito nas minhas resenhas, nos meus comentários sobre os livros, de ficar dando vários detalhes sobre o que acontece na obra. Eu quero falar o que eu pensei, eu quero falar os detalhes que me chamaram a atenção. E nesse caso, quanto menos você souber, melhor. Eu espero que o que eu tenho a dizer aqui seja suficiente para você se sentir incentivado ou incentivada a procurar a leitura, porque vale a pena. Um outro ponto da obra que me chamou muita atenção é a questão do amadurecimento, né? O custo, o preço de crescer. O preço de crescer é que os nossos atos têm consequências. Quando você é criança, as pessoas dizem assim: ela é criança, ela não sabe o que ela está fazendo. Então, a gente não vê de fato, pelo menos assim, em geral, nós não vemos de fato o resultado das nossas ações. De muitas formas, todos eles aqui, todos, a Bryony, a Cecilia, o Robbie, entre outros personagens, vão encarar consequências de algum ato seu, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas todos os três estão passando por um tipo de amadurecimento durante essa obra. Então, é o que eu sinto, existe uma questão de consequência aqui. No enredo de reparação, as consequências são as mais terríveis possíveis. Imagina uma mentira que você contou na sua infância, na sua juventude, quando você era adolescente, ou até hoje, né, como um adulto. Imagina que essa mentira, que poderia ser algo pequeno, ou a sua opinião sobre algo que você viu, imagina que isso não tivesse uma resolução qualquer. Imagina que isso levasse a uma tragédia. E é esse pequeno detalhe que leva a uma tragédia. Isso também é algo que você questiona, que você reflete quando você está lendo Reparação. Se aquele momento de fraqueza sua, se aquele momento de uma raiva, de um ciúme, tivesse levado a uma consequência terrível, o que você sentiria? Como você repararia isso? Durante a leitura, o autor vai te propiciar toda essa reflexão com uma escrita muito psicológica, tá, gente? A maneira como ele vai entrar nas personagens durante a narrativa, principalmente a primeira parte, porque o livro é dividido, porque o livro é dividido em três partes, e na primeira parte ele vai apresentar vários personagens para você, com um narrador em terceira pessoa, mas entrando no universo interno daquelas pessoas. A Bryony, quem é a Bryony? Quem é a Cecília? Quem é o Robbie? Quem é a mãe da Bryony, a Emily? Que é uma parte do livro interessantíssima. O que passava pela cabeça daquela mulher que era uma figura bastante elitista, né? Que vive uma vida um pouco vazia. Então, assim, você vai conhecer as personagens mais profundamente nessa primeira parte, e o autor é ótimo em construir um retrato psicológico de cada um deles, que inclusive vai levar você a entender por que as coisas acontecem da forma como acontecem. Por que o Robbie, o personagem do Robbie, que era um rapaz de uma classe mais baixa, era filho da empregada, por que ele é tão facilmente culpado pelo crime que acontece? Né? Por que ninguém olhou para outros personagens ali? Talvez porque ele fosse a parte mais frágil, ser o filho da empregada. Né? Ninguém quer acreditar que foi o riquinho ali que fez aquilo. Então, entender como essas pessoas pensam vai fazer com que você entenda por que tudo aquilo acontece, por que tudo se desenvolve daquela forma. Eu fiquei muito triste com a história. Em termos de sentimentos, aqui me despertou muita raiva, muita frustração, uma vontade de entrar ali e dar um tapa na cara de algumas personagens. Então é um livro que comove você, ele te mexe, você não fica lendo assim, você lê e você é um personagem na história também. Porque a injustiça faz isso com a gente. Em geral, a injustiça ela faz com que a gente queira tomar uma atitude, né? Enfim, então você se sente também bastante impotente como leitor, porque
Você vai vendo as coisas se desenvolvendo, como você vê um acidente de carro. Você tá, meu Deus, pelo amor de Deus, não, 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 não. Enfim, e no final o autor termina de enfiar a faca nas suas costas e mostrar para você que a vida não é justa. Porque aqueles que cometeram um crime saíram livres. Saíram muito bem. E as vítimas, talvez, não tanto, não tanto. Não, eu não posso falar mais. Quando eu fui pesquisar sobre esse livro no YouTube, eu fiquei muito chocada de ver toda uma complexa discussão sobre por que Bryony faz, a menininha de 12, né, 13 anos, por que ela faz o que ela faz na história. E eu só quero dizer que eu não acredito na completa inocência dessa personagem. Eu acho que o autor nos dá várias oportunidades de entender quem é a Bryony. A Bryony, ela é extremamente narcisista, cresce para ser uma pessoa extremamente egoísta. Tem uma frase final nesse livro que mostra para mim como essa personagem ela era arrogante, né? E eu acho que as atitudes dela vieram de um profundo sentimento de ciúme. Ela, eu não consigo acreditar que essa personagem ela foi completamente inocente na situação que ela criou, tá? Eu acho que, como eu disse, o autor dá pequenos detalhes sobre a personalidade dela. Ela arrancou a cabeça de um esquilo para fazer um estudo. São coisas pequenininhas. Ela faz um comentário racista ou preconceituoso em algum momento na história que eu não me lembro agora, mas eu fui anotando esses pequenos detalhes sobre a personalidade dela para entender que mesmo se crescendo assim ao longo da história você vai ver que ela cresceu, né? Ela não ficou ali com 13 anos, ela continuava carregando uma espécie de altivez destruidora, assim, sabe? Ela ainda achava que, de alguma forma, ela ainda achava que ela controlava a vida do outro. Eu acho que havia um pouco de megalomania, ou seja, um complexo de Deus ali na personagem da Bryony. Então, esse é o meu comentário. Eu sei que tem discussões acirradíssimas sobre a personalidade dela. Era uma vítima, era uma menininha que não sabia o que estava fazendo. Essa é a minha opinião. Mas eu também não vou entrar em mais detalhes porque eu não quero estragar nada para ninguém. E é isso, meus amores. Muito obrigada por terem acompanhado esse meu surto sobre reparação até o final. Caso você queira adquirir o livro, eu vou deixar o meu link aqui abaixo. Quando você compra pelo meu link, você me ajuda muito, porque eu sou associada da Amazon. E é isso. Agora eu já estou até meio interessada em ler outras coisas do Ian McEwan. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.